Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, por favor, Senhor, que o Teu Espírito venha sobre nós, nos trazendo clareza e iluminação, desvendo os nossos olhos para entendermos a beleza da mensagem, Senhor, contida nestes versículos. Que Tua igreja reunida, igreja preciosa, amada por Ti, santa, seja devidamente edificada, Senhor, para que o nosso coração se encha de alegria pelo que significa o Evangelho, Senhor, e que saiamos aqui, mais uma vez, incentivados para cumprirmos a gloriosa missão de fazer o Teu nome conhecido às nações. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, mais uma vez te pedimos, na mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. Meus irmãos, o primeiro sermão nós tratamos de aquelas introduções, aquelas informações introdutórias que são importantes quando nós examinamos qualquer livro da Bíblia. Quem escreveu, para quem escreveu, que tipo de gênero literário está sendo trabalhado, qual é o objetivo, a temática, a estrutura deste livro. E hoje nós veremos nos versículos 16 e 17 o assunto sobre o qual o apóstolo Paulo vai discorrer em toda a epístola aos Romanos. E a temática é bem simples. O apóstolo Paulo vai falar sobre o Evangelho. O que é que significa o Evangelho? E o título da mensagem nossa, irmãos, é o Evangelho, o nosso maior orgulho. O Evangelho, o nosso maior orgulho. Quando a gente fala da palavra orgulho, essa palavra é tanto positiva quanto negativa. Negativamente, uma pessoa orgulhosa geralmente é uma pessoa soberba. É uma pessoa que muitas vezes tem dificuldade de pedir ajuda quando necessita e carece de cuidados, e também tem certas dificuldades de relacionamento. Mas eu quero evocar o sentido da palavra orgulho num sentido positivo. Orgulho quando nós percebemos o valor de uma pessoa ou o valor de algo. Eu não estou dizendo nada estranho em relação àqueles que são pais, àqueles que são avós, porque nós olhamos para os nossos filhos, quando eles se destacam na performance na escola ou então no ambiente esportivo, e quando eles se destacam por alguma habilidade, nós declaramos o nosso orgulho. Às vezes é um 10 na matemática, às vezes é um 10 na língua portuguesa, e isso enche os pais de orgulho. E eu quero destacar, irmãos, algo que deveria ser o maior orgulho nosso. Não são os nossos títulos, não são os nossos filhos, não é o nosso cônjuge, mas o maior orgulho que o cristão deve ter se chama Evangelho. Evangelho. E vocês perceberão isso nesta noite. Vejamos, irmãos, que o apóstolo Paulo, o escritor dessa epístola, como ele trata desse assunto, como ele inicia, né, a tratativa do assunto do Evangelho. Ele primeiramente diz: pois não me envergonho do Evangelho. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele usa um recurso chamado de litote. O que é o litote? Litote, irmãos, é quando você afirma algo negando o contrário. Deixa eu explicar melhor. Talvez você não tenha ouvido esse termo técnico, mas nós, cearenses, brasileiros, com muita naturalidade no nosso cotidiano, nós usamos o recurso da litote. O que é litote? Quando você afirma, por exemplo, o seguinte:
fulano de tal não é muito burro. Você fez uma afirmação negando o contrário. O que é esse não muito burro? É uma outra maneira de você dizer que fulano de tal é muito esperto ou muito inteligente. Quando você se dirige a uma jovem, aí diz assim, cicrana, não dança tão mal assim. Você usou, novamente, uma litote, né? Você afirma negando o contrário. Qual é o contrário de... no caso, seria dançar bem, né? Você pode afirmar também a litote, como o apóstolo Paulo, em certa ocasião, quando ele se viu acossado por várias acusações, quando retornou a Jerusalém, e na sua defesa ele disse, olha, eu sou natural de Tarsis, a cidade de Tarso, cidade não menos célebre. Ele usou o recurso novamente da litote. O que é que ele queria dizer com isso? Que Tarso era uma das cidades importantes do antigo Império Romano. Então, ele usa esse recurso aqui. Não me envergonhe do Evangelho, significa dizer que ele se orgulha do Evangelho. É isso que ele está dizendo. Aí você pode se perguntar, mas pastor, por que ele não foi direto? Por que ele não disse com todas as palavras que se orgulhava do Evangelho? Eu penso, irmãos, que ele usou esse recurso da litote, nesses termos, não me envergonha do Evangelho, porque, infelizmente, tanto nos dias do apóstolo Paulo, quanto nos nossos dias, nós somos tentados a nos envergonharmos do Evangelho. Imagine só, naqueles dias, em pleno Império Romano, os proclamadores do Santo Evangelho chegavam e dizendo o seguinte, olha, vocês, gentios, vocês, judeus, vocês, romanos orgulhosos, vocês estão perdidos e carecem de salvação. A mensagem seria agressiva. Aí se alguém perguntasse, eu preciso de salvação? Sim, e somente uma pessoa no planeta Terra tem condições de suprir a sua carência, a sua necessidade. Essa pessoa se chama Jesus, o Cristo. E quem é ele? Jesus, aquele que foi crucificado como um malfeitor, aquele homem que habitava uma região inóspita, uma região desprezível de rebeldes hebreus. Você está dizendo que essa pessoa é o meu Salvador? Então essas informações geravam um constrangimento e muitos ficavam tentados a se envergonharem do Evangelho. Hoje, no ambiente de sala de aula, no ambiente universitário, dependendo do curso que você fizer, especialmente na área de humanas, você fica constrangido. Porque você acredita piamente de que existe um Deus que veio, se fez carne, habitou entre nós, e as pessoas nos desprezam, as pessoas fazem pouco caso dessa verdade tão preciosa para nós. Por isso que o apóstolo Paulo, na sua sabedoria, além de ter sido um grande missionário, um grande teólogo, ele também tinha uma sensibilidade pastoral. Por isso que ele coloca nesses termos. O Evangelho, para mim, é um orgulho, usando a litote, pois não me envergonho do Evangelho. Nós veremos a partir de agora as razões pelas quais nós devemos nos orgulhar do santo Evangelho de Deus. Por que que eu e você devemos ter esse sentimento que valoriza a ponto de nós nos jactarmos desse Evangelho? A primeira razão que o apóstolo Paulo alista aqui é porque é o poder de Deus. O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus. A expressão usada no original é a mesma palavrinha que originou dinamite. A gente conhece o poder, o potencial explosivo da dinamite. Pois o apóstolo Paulo diz que o Evangelho de Deus é esse poder do onipotente Deus. Deus, no seu grande poder, ele traz vida para nós através
do Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho é a boa notícia de salvação. Por isso que devemos nos orgulhar. Quem éramos nós? O ser humano está falido. O ser humano jaz nos seus pecados. O ser humano vive, como o apóstolo Paulo vai descrever esse mundo, lá no capítulo 5 de Romanos, nesse reino da morte e do pecado. Essa é uma maneira muito bíblica da gente descrever o nosso mundo hoje. Por que que existem pessoas que envenenam outras usando comida? Por que que existem discursos que tentam legitimar a injustiça e muitas vezes a crueldade, como a gente costuma ouvir dos políticos, inclusive dos ditadores, sejam de direita, sejam de esquerda? Como é que se explica isso? Como é que explica um sentimento animalesco de homens que se apossam de crianças de uma forma demoníaca, o exercício da pedofilia? Veja o que aconteceu no nosso estado no ano passado. Em 2024, 26 mil mulheres em todo o Ceará sofreram agressão dos seus companheiros. Como é que se explica isso? O reino do pecado, o reino da morte. É assim que a Bíblia descreve. Reino, porque existe uma tirania do pecado sobre nós. Todo ser humano tem uma compulsão para fazer o que não presta. Por isso que nós precisamos de um poder onipotente para nos tirar desse tremendal de lama. Daí o apóstolo Paulo se orgulhar, e daí também nós temos o mesmo sentimento. Eu me orgulho do Evangelho porque é o poder de Deus, é a dinamite de Deus para despedaçar os corações endurecidos. É a maneira de Deus de tirar o coração de carne no lugar, melhor dizendo, tirar o coração de pedra e no lugar colocar um coração sensível à voz de Deus, o coração de carne. A outra razão que o apóstolo enumera aqui, dele se orgulhar do Evangelho, é que esse poder de Deus tem um objetivo, é para a salvação. Não é para a prosperidade, como muitos anunciam aí. Acho que o nome de Cristo é somente para aumentar a cifra da nossa conta bancária. Estão mais alinhados com Judas Iscariotes, porque desde cedo aprendeu que o nome de Deus dá muito dinheiro. Por isso que ele vendeu Jesus Cristo pelas moedas de prata. Não foi para nos dar prosperidade. Esse poder de Deus no Evangelho, irmãos, é para a salvação. E a salvação é um termo tão rico. Você pode entender a salvação à luz do tempo. Você pode falar de salvação em termo presente. A Bíblia diz que quem crê tem a vida eterna. O verbo está no presente, é o aqui, agora. Você pode dizer seguramente. E às vezes até nós somos confundidos, as pessoas acham que nós somos arrogantes, porque falamos da nossa salvação com tanta segurança assim. Eu estou salvo em Cristo Jesus. Você pode falar assim, mas cuidado com a arrogância mesmo, tá? Nós só fomos salvos por causa do poder de Deus. Então a salvação já é uma realidade presente na nossa vida. Mas você pode falar da salvação em termos passados. Houve um momento na nossa caminhada, na nossa história, que Deus interveio de uma forma tal que a gente consegue divisar um antes e um depois de Cristo. Assim como a história está dividida em antes e depois de Cristo, a nossa vida também pode ser entendida dessa forma. Houve um momento que a minha caminhada cristã iniciou-se. A gente olha lá para o passado e fala da salvação em termos passados. E também futuro, irmãos. O futuro é maravilhoso. O melhor está no porvir. É interessante como os santos do passado, que tinham uma maturidade em relação ao encarar da morte. Eu me lembro aqui das palavras de um desses santos, que ele dizia assim: olha, o dia mais feliz da minha vida
vai ser quando Deus Todo-Poderoso colocar a sua mão e fazer parar o meu coração. Você pode dizer isso? Salvação, passado, presente, futuro. Pode ser visto em termos teológicos. No passado eu fui justificado. No presente eu estou no processo de santificação. Você é santo, sim. Todo crente é santo. Todo crente foi separado por Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele saúda a igreja de Roma nesses termos, da mesma forma que eu fiz com vocês aqui no começo da minha fala, quando ele diz, chamados para ser santos, nós fomos vocacionados para a santidade, apesar das nossas imperfeições. Você pode falar da salvação em termos futuros, a glorificação, irmãos. No momento que você fechar o seu olho para cá, você vai abrir para uma nova realidade, e você já estará numa situação de bem-aventurança, já plenamente confortado das lutas e das dores desse mundo arruinado pelo pecado. Por isso que o apóstolo Paulo se orgulhava do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação. Em terceiro lugar, irmãos, reparem que ele menciona por 4 vezes, em 2 versículos, palavras relacionadas com a fé. De todo aquele que crê, tem a ver com fé. Versículo 17, 3 vezes a palavra fé, de fé em fé. E aqui há muita discussão entre os teólogos, mas eu prefiro encarar essa expressão de fé em fé como sendo fé do começo ao fim. E, finalmente, ele cita o profeta Abacuque, o justo viverá por fé. A fé é um elemento extremamente importante na vida do crente. Veja até essa designação daquele que é amado por Deus e que foi santificado. A gente chama de crente. Crente tem a ver com o quê? Aquele que crê, aquele que exerce fé. E nós sabemos que essa fé é uma dádiva dos céus. É algo que o próprio Deus nos concedeu, irmãos, porque humanamente falando, a nossa situação é tão difícil, o nosso coração é tão corrupto, que nós somos inabilitados para exercer naturalmente fé. É necessário que haja um poder onipotente nos dando essa fé. Por isso que Jesus Cristo é apresentado como o autor é o originador e consumador da nossa fé. É a fé que nos dá acesso, irmãos, a essas coisas gloriosas prometidas pelo próprio Senhor. Por isso que ele se orgulha, o apóstolo Paulo. Outro motivo de orgulho é que ele diz que primeiro do judeu e também do grego. Nós temos mais uma figura de linguagem. Quando a gente pensa de figura de linguagem na Bíblia, a gente só lembra de metáfora, né? Mas tem muita figura de linguagem na Bíblia. É um merisma aqui. O que é um merisma? Ele afirma o todo enumerando as partes. Como assim? Não entendi nada. O todo aqui é representado, irmãos, pela maior divisão que havia no tempo antigo. Eles dividiam a humanidade entre judeus e não judeus. Os gentios, representados pela expressão gregos, né? Grego aqui é uma forma genérica de se referir a todos aqueles que não são judeus. A gente poderia até brincar aqui com merismas. O pobre e o rico, o homem e a mulher, o velho e a criança, o douto e aquele que mal sabe escrever o nome. O evangelho é para todas as pessoas. Cuidado com essa terminologia todos. Eu não estou defendendo aqui a salvação universal, no sentido, o universalismo, né? No sentido de que Deus vai salvar todas as pessoas sem exceção. Judas Iscariotes, a Bíblia chama de o filho da perdição, mas o universalista vai dizer que Judas no final vai ser salvo. Havia um pai da igreja
muito douto, por sinal, mas ele defendeu o absurdo, inclusive, da salvação do próprio Satanás. No final das contas, Satanás e toda a sua corte angelical maligna vai ser salva pelo Deus poderoso. Eu não estou dizendo isso não, irmãos. Eu estou dizendo que a salvação, irmãos, contempla qualquer tipo de pessoa, seja judeu, seja gentil. Graças a essa maneira espetacular de Deus salvar, irmãos, é que o Evangelho chegou ao Ceará. Graças a esse poder onipotente que não contempla e que não permite que Deus seja adorado somente por um clã hebraico, mas que Deus quer ser celebrado por todas as famílias da terra, que o Evangelho tem se espalhado pelo mundo. Por isso que Betel existe, Monte Sião existe. A salvação também é para os cearenses, para os fortalezenses, para os cariocas, para os brasileiros. Aí o apóstolo Paulo, ele se alegra com isso, ele se orgulha. E tem uma coisa muito importante, irmãos, no versículo 17. Mais uma razão para o apóstolo Paulo se orgulhar do Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Essa palavra aqui, que foi traduzida por revela, lá no original é Apocalipse. Apocalipse. O Evangelho, irmãos, não é um eucalipto. Você sabia que o contrário de Apocalipse é eucalipto? O que é o eucalipto literalmente? Aquele que oculta bem. O Apocalipse é o contrário. Deixa de ocultar. Ele desvenda. Ele tira o véu. Isso aqui é incrível, irmãos, porque essa maneira de Deus salvar está revelada no Evangelho. Se Deus não toma a iniciativa de revelar essas verdades, nós seríamos completamente ignorantes. A nossa geração, que é bastante influenciada pelo iluminismo, que valoriza demais a ciência, ela parte do princípio que todo conhecimento legítimo tem que passar pelo crivo da ciência. Aí a gente gosta daquela expressão, né? Foi cientificamente comprovado. Aí encerra qualquer tipo de discussão. Irmãos, por mais que a ciência tenha trazido ganhos para a humanidade, a ciência não tem condições de receber e de extrair das coisas que Deus criou essa informação preciosa, revelada nesse Apocalipse, o apóstolo Paulo, essa epístola aos Romanos, que nos ensina e nos mostra o que significa o Evangelho. Aí ele usa a expressão, irmãos, justiça de Deus. Expressão muito importante. Conta-se que o reformador do século XVI, Martinho Lutero, ele tinha muita dificuldade com essa expressão. Quando ele via a justiça de Deus, ele pensava automaticamente no atributo de Deus, que Deus tem por obrigação de punir o pecador. Só que depois, nos seus estudos, ele percebeu que essa justiça de Deus, que é motivo de orgulho para o apóstolo Paulo, é a maneira de Deus, é o modus operandi de Deus de trazer salvação para uma pessoa. Justiça de Deus, irmãos, é aquela justiça que o nosso bendito Redentor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o segundo cabeça federal, irmãos, dos humanos, da Igreja de Deus, conseguiu. É a justiça de Cristo, que é imputada. O apóstolo Paulo vai discorrer e vai tratar mais detalhadamente sobre isso. Ele só apresenta o tema glorioso. Ele já anuncia aqui, irmãos, veladamente, a gloriosa doutrina da justificação pela fé somente. Uma doutrina tão importante que caracteriza se uma igreja é uma igreja genuína, se é uma igreja verdadeira, ou se ela é apenas uma sinagoga de Satanás.
nosso breve catecismo, lá na pergunta 33, fala sobre o que é justificação pela fé. É o ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle. Tudo isso pela obra de Cristo, que é imputada a nós e recebida tão somente pela fé. Que afirmação majestosa, irmãos, e que reflete muito bem o ensinamento das Sagradas Escrituras. Sabe o que é que te salva? A justiça de Deus. Talvez você tenha pensado, é a fé. A fé é importante para você ter acesso a isso. Mas a base da nossa salvação, o que de fato nos salva, é a obra alheia a nós, a obra de outro, a obra de Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo chama de justiça de Deus. Por isso que ele se orgulha. Isso está revelado, irmãos. Eis aí a litote. Eu não me envergonho. Eu me orgulho. De quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para a minha salvação. Como é que eu tenho acesso a isso? A fé. Até a fé é dom de Deus. É para quem? É somente para um grupo de matutos lá da Palestina? Não! Para nós também cearenses. Eu me orgulho desse Evangelho porque ele revela. É a comunicação de Deus. É Deus mostrando quem é Jesus, qual é a nossa realidade diante de Deus, como Deus nos enxerga a nossa maior carência. O apóstolo Paulo se orgulha e nós deveríamos também nos orgulharmos. O que é que nós podemos aprender desse texto, irmãos? Primeiro, não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho. Esse Evangelho tem que ser compartilhado. Irmãos, aqui entre nós, sou presbiteriano, falando primeiramente para esse auditório físico presbiteriano. Nós somos tão acanhados em compartilhar o Evangelho. Ah, irmãos, se nós tivéssemos... E por isso que é tão importante a pregação da palavra de Deus. Se nós fôssemos tomados por esse mesmo sentimento, porque o apóstolo Paulo, ele era um grande entusiasta. Ele sabia que se não fosse o poder de Deus, ele ainda estaria nos tempos antigos, perseguindo a igreja de Deus. Esse Paulo aqui é Saulo, aquele que inspirava ameaças contra a igreja. E Deus o derrubou do cavalo, numa luz ofuscante, falou com ele. E aquele homem, de inimigo do Evangelho, se tornou amigo da igreja e amigo de Jesus. O poder de Deus, irmãos, que nos faz ter esse mesmo sentimento. E quem se orgulha tem prazer de falar. Você tem orgulho pelos seus filhos? Eu tenho pelos meus. Aí de vez em quando eu fico igual aqueles pais, né, que a gente não se contém, a gente fala. Ó, a Alice teve esse desempenho, o Pedro teve esse desempenho. Talvez quem está escutando não se agrada muito, né? Tem que ter uma dose de paciência. Mas se nós nos orgulhássemos de fato do Evangelho, irmãos, naturalmente nós falaríamos de Jesus, da boa notícia de salvação. Pense nisso. Seja grato a Deus pelo que Ele fez. Ele é muito bom. Não tenha vergonha. Se orgulhe. Amém.